A maioria das pessoas passa a vida pedindo. Pedem força, pedem coragem, pedem motivação, pedem uma oportunidade que nunca aparece. E não percebem que, quanto mais pedem, menos fazem. Quanto mais esperam, menos crescem. Quanto mais sonham, menos realizam. E talvez essa seja a verdade mais dura, porém mais libertadora sobre a vida. Nada muda porque você quer, tudo muda porque você pratica. Existe uma ilusão que trava milhões de pessoas. A ideia de que algo ou alguém vai aparecer para resgatar, impulsionar, motivar ou transformar suas vidas no lugar delas. É a ilusão do pedido. A ilusão de que o universo funciona por palavras. Mas a vida não responde ao que você pede, a vida responde ao que você constrói. E aquilo que você constrói só nasce através da prática. Quantas vezes você disse para si mesmo, eu vou mudar, e a mudança nunca veio? Quantas vezes prometeu, a partir de amanhã eu começo, e o amanhã se repetiu sem começo? Quantas vezes você pediu força, e continuou fraco? Quantas vezes pediu coragem, mas se manteve parado? A verdade é que o pedido cria desejo, mas só a prática cria transformação. O problema não está no sonho. O problema está na distância entre o sonho e o movimento. E essa distância só diminui quando você para de pedir e começa a agir. Pedir é confortável. Pedir te deixa na posição de vítima. Pedir faz você acreditar que a responsabilidade é de alguém. Praticar, por outro lado, te confronta com sua própria disciplina, sua própria vontade, sua própria verdade. Existe uma armadilha silenciosa que destrói vidas. A espera. O hábito de esperar o momento perfeito. Esperar a motivação perfeita. Esperar sentir vontade. Esperar o medo passar. Esperar ter tempo. E enquanto você espera, a vida continua. O tempo passa. As oportunidades desaparecem e você fica parado, imaginando uma grande mudança que nunca começou. Muita gente vive ajoelhada diante dos seus próprios desejos, como se pedir fosse suficiente. Mas pedir não cria habilidades. Pedir não desenvolve talento. Pedir não constrói caráter. Pedir não estabelece rotina. A prática, sim. É na prática que você se prova. É na prática que você cresce. É na prática que você muda. Imagine uma pessoa que passa anos reclamando da própria vida, que acredita que merece algo melhor, que espera ser reconhecida, apoiada, vista, mas nunca se levanta para treinar, aprender, melhorar, tentar de novo. Essa pessoa está presa no ciclo do pedido, do desejo sem ação, do sonho sem movimento. E a vida não recompensa esse tipo de postura. O momento da virada acontece quando você olha para si mesmo e percebe: ninguém vai fazer por mim aquilo que só eu posso fazer. Esse momento pode ser brutal, mas é libertador. É quando você entende que a responsabilidade é sua, que o movimento é seu, que a mudança nasce das suas mãos, da sua disciplina, da sua constância. A transformação começa silenciosa. Não começa com aplausos, começa com esforço. Não começa com elogios, começa com sacrifício. Não começa com eu quero, começa com eu faço. Quando você dá o primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo com medo, você rompe o ciclo que te aprisiona. Um passo pequeno, mas real, vale mais do que 1000 pedidos. Porque o primeiro passo cria identidade, o segundo cria ritmo, o terceiro cria força. E quando você percebe, você já não é mais a mesma pessoa. Na prática diária, a sua mente muda. Na prática diária, sua disciplina cresce. Na prática diária, você se torna alguém capaz de criar a vida que sempre desejou. E o mais impressionante é que, quando você finalmente pratica, aquilo que você pedia começa a acontecer naturalmente. Porque agora existe ação sustentando o desejo. A primeira metade dessa jornada é sobre romper a fantasia do pedido. Sobre entender que mudança não nasce da boca, nasce das mãos. Sobre entender que o pedido te mantém no mesmo lugar e a prática te leva ao próximo nível. É sobre libertar-se da espera e assumir sua parte. É sobre reconhecer que nada muda enquanto você continua pedindo que o universo faça por você aquilo que só você pode fazer por ele. No fim dessa primeira parte, uma verdade se revela clara como nunca. A vida não é sobre pedir, é sobre praticar. E quando você pratica, a transformação se torna inevitável.
A segunda parte dessa jornada começa quando você decide que não vai mais negociar com o seu futuro. Quando você entende que não basta querer, não basta sonhar, não basta imaginar, não basta orar, pedir, esperar. É preciso praticar todos os dias até que a prática se torne parte da sua identidade. Transformação real não se constrói em grandes momentos, mas em pequenos atos repetidos. É na repetição que nasce o hábito. É no hábito que nasce a disciplina. É na disciplina que nasce o resultado. E é no resultado que nasce a transformação. Mas existe um segredo que quase ninguém entende. A prática verdadeira não é apenas física. Ela é mental, emocional, espiritual. Ela exige que você enfrente a si mesmo, que você encare suas dores, seus atrasos, seus medos, suas desculpas, suas crenças limitantes. Enquanto você não enfrenta o que te trava, você até tenta praticar, mas não sustenta, porque a prática é difícil. Ela exige renúncia, ela exige constância, ela exige foco, ela exige que você acorde todos os dias disposto a deixar de ser quem você foi ontem. E isso assusta, por isso muitos desistem, por isso muitos pedem. Porque pedir não dói. Praticar dói. Mas praticar também liberta. Quando você decide praticar, você finalmente entende que não precisa fazer tudo de uma vez. Precisa apenas começar. A prática diária, mesmo pequena, acumula. Ela constrói sua confiança. Constrói sua disciplina. Constrói sua força mental. Constrói o seu futuro. A prática é como uma semente. Ninguém vê seu esforço no início. Ninguém reconhece suas tentativas silenciosas. Ninguém aplaude seus treinos solitários. Mas você continua. E um dia, aquilo que ninguém viu se torna impossível de ignorar. E é isso que transforma vidas. A capacidade de continuar praticando mesmo sem resultados imediatos. A capacidade de continuar praticando mesmo cansado. A capacidade de continuar praticando mesmo sem motivação. Motivação não cria prática. Prática cria motivação. E quando você entende isso, você desbloqueia um poder interno que muda tudo. A prática cria evolução. A prática cria maturidade. A prática cria resistência. A prática cria clareza. A prática cria futuro. E chega o momento em que você olha para trás e percebe algo que emociona. Você já não é mais quem pedia. Você se tornou alguém que pratica. Alguém que avança. Alguém que evolui. Alguém que constrói, alguém que inspira. E essa transformação ninguém tira de você, porque ela não veio de fora, veio de dentro. Não veio de pedidos, veio de esforço. Não veio de sorte, veio de prática. No fim de tudo, você descobre que a chave da transformação sempre esteve nas suas mãos, e que o que você esperou por anos só aconteceu quando você decidiu agir, quando você decidiu parar de pedir e começou a praticar. E quando você finalmente pratica, você entende uma verdade profunda. O universo não te dá o que você pede. Ele te dá aquilo que você se torna através da prática. A transformação verdadeira não termina quando você começa a praticar. Ela começa ali. Mas existe um passo além, um território que poucas pessoas alcançam. O momento em que a prática deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. Nesta terceira parte, a jornada não é mais sobre parar de pedir, nem apenas sobre começar a praticar, mas sobre transformar a prática em identidade. É isso que consolida sua evolução e impede que você volte para a estagnação que te prendeu por tantos anos. A maioria das pessoas até tenta mudar. Elas começam animadas, praticam por alguns dias, prometem que agora vai. Mas, quando a dificuldade aparece, quando a rotina cansa, quando o progresso é lento, quando ninguém percebe esforço algum, elas voltam a pedir, voltam a esperar, voltam ao ponto inicial. Por quê? Porque suas ações tentaram mudar, mas sua identidade permaneceu igual. Quando você acredita no fundo da mente que é uma pessoa fraca, você pratica como alguém fraco. Quando acredita que é incapaz, você pratica como alguém incapaz. Quando acredita que não merece, sabota a própria prática. Quando acredita que a vida é injusta, volta a pedir justiça. É por isso que, nesta fase, a mudança não é mais física, ela é mental e emocional. É sobre destruir a antiga versão de si mesmo e construir uma nova.
E essa construção é lenta, profunda e exige confronto. A prática diária começa a revelar coisas que você nunca viu antes. Começa a mostrar que você é capaz de mais do que imaginava. Começa a despertar força, foco, disciplina e coragem que estavam adormecidos dentro de você. E quanto mais você pratica, mais percebe que não precisa provar nada para ninguém. Você não pratica para impressionar. Você pratica para evoluir. Você pratica para honrar sua própria jornada. Você pratica porque, sem prática, você não é você. Você é apenas uma sombra do que poderia ser. A identidade da prática nasce quando você entende que o processo é mais importante do que o resultado, que o esforço vale mais do que o reconhecimento, que a constância vale mais do que a perfeição, que o movimento vale mais do que a motivação. Uma mudança profunda acontece quando você para de se perguntar: será que vai dar certo? E começa a se perguntar: o que eu preciso praticar hoje para chegar lá? Esse é o tipo de mentalidade que constrói impérios, que transforma vidas, que vira a chave de vez. No entanto, existe um ponto decisivo. A prática verdadeira exige renúncia. Ela exige dizer não para o velho eu, dizer não para hábitos que te destruíam, dizer não para o conforto que te aprisionava, dizer não para pessoas que te arrastavam para trás, dizer não para atitudes que sabotavam sua evolução. Você percebe que precisa deixar pessoas, lugares e rotinas para trás não porque é arrogante ou frio, mas porque sua nova identidade não combina com esses ambientes. Quando você pratica todos os dias, você não apenas acumula resultados, você acumula provas internas de quem você realmente é, provas que ninguém pode tirar, provas que ninguém pode apagar, provas que te mostram que você está indo pelo caminho certo. E então acontece um fenômeno raro. A prática vira prazer, a prática vira necessidade, a prática vira combustível, a prática vira parte da sua alma. Você não se obriga mais a crescer, você sente que crescer é natural. Você não implora mais por motivação, ela nasce da disciplina. Você não sonha mais em mudar, você está mudando diariamente. E quando esse ponto chega, você entende algo profundo. O pedido te mantinha dependente, mas a prática te tornou independente. O pedido te deixava fraco, a prática te tornou forte. O pedido te mantinha vazio, a prática te preencheu. O pedido te deixava esperando que alguém salvasse você, mas a prática te mostrou que você era o salvador que sempre procurou. A terceira fase da transformação é a mais poderosa porque ela não depende mais de emoção. Ela não depende de dias bons. Ela não depende de inspiração. Ela depende da sua identidade, que agora foi reconstruída. É a fase em que você percebe que a vida não melhora quando você pede, nem quando você pratica, mas quando você se torna alguém que pratica sempre, independentemente do que acontece. Essa é a chave final. Não basta parar de pedir. Não basta começar a praticar. É preciso se transformar na pessoa que pratica todos os dias, sem negociar consigo mesma. E quando isso acontece, o Universal Respond. Os resultados chegam. As portas se abrem. As oportunidades aparecem. As pessoas certas surgem. Os caminhos se revelam. Porque agora você não está mais pedindo nada. Agora você está criando tudo. E essa é a verdadeira chave da transformação. Não é pedir, não é sonhar, não é querer. É praticar até que a prática se torne parte de quem você é. E quando isso acontece, você não apenas muda de vida. Você muda de identidade. Você muda de nível. Você muda de destino.